a Yom Yom para o dia 11 de Elul, também extraído de uma carta do Rebbe anterior, na qual ele nos conta que no Shabbat Parshat Tetzeh, no Shabbat que se lia na Torá a porção de Ki Tetzeh, que equivale àquilo que está sendo estudado na época, nesses dias, na data que consta no Yom Yom de hoje, 11 de Elul, no Shabbat daquela porção do ano de 5603, que corresponde na contagem comum a 1843. Durante a refeição do Kiddush do dia, o Tzemach Tzedek disse, Tzemach Tzedek foi o terceiro Rebbe de Chabad, neto do Rab Shneur Zalman. E aqui, entre outras coisas, nós vemos, e particularmente nos escritos e ensinamentos do Rebbe anterior, como a tradição hassídica era mantida. Não apenas os ditos e ensinamentos, os discursos hassídicos, os pronunciamentos dos Rebes eram guardados, possivelmente depois publicados, estudados, mas mais do que isso, se guardava exatamente de forma minuciosa. Então, aqui um relato que o Rebbe anterior, que era a sexta geração de Chabad, está fazendo sobre o terceiro Rebbe, terceira geração, que aconteceu muitas décadas atrás, mas ele sabia situar isso no tempo e espaço de forma exata e precisa. Sabia que isso que nos vai ser trazido em seguida, esse ensinamento, foi pronunciado quando num Shabbat, no Shabbat da porção semanal de Ki Tetzei, e se sabia exatamente em que ano isso aconteceu, 1843, e mais do que isso, se sabia no Shabbat em qual das refeições, em geral há um costume tradicional de na refeição pronunciar palavras de Torá, particularmente nas refeições de Shabbat. Então aqui se sabia não só em que Shabbat, em que ano, mas até em qual refeição do Shabbat isso foi pronunciado, isso foi na refeição do Kiddush do dia. Aqui nós vemos o quanto se guardava e se cuidava de manter a tradição hassídica com todos os seus detalhes. E assim ele reproduz o Rebbe anterior, as palavras que foram ditas pelo seu bisavô, tartaravô, o Rebbe Tzemach Tzedek. Dizia que este mundo, assim falou Tzemach Tzedek naquela ocasião, este mundo é um mundo de falsidade. De fato, nos livros cabalísticos, esse mundo é chamado de alma de Shikra, o mundo da mentira, em contraste com o mundo vindouro, onde lá os valores são valores corretos, são os valores, lá a escala de valores é adequada, quem tem que estar por cima, de fato está por cima e vice-versa. Já o que não acontece aqui nesse mundo, o nosso mundo é um mundo de falsidade, um mundo onde predomina e prevalece muitas vezes a mentira, a falsidade. Por isso, até o bem possui mesclado o refúgio, o rejeito. Por isso, se fala já que o nosso mundo é um mundo de falsidade, isso afeta o mundo de tal maneira que até mesmo o bem, o que há de bom nesse mundo, também ele vem misturado com um pouco de negatividade, de alguma coisa ruim. Então, tanta falsidade existe nesse mundo fake, não é? Que até mesmo o bem aqui nesse mundo, ele também vem às vezes contaminado, vem misturado de carona, acaba aderindo a alguma coisa boa, também algo negativo. Por isso, tudo que existe aqui nesse mundo necessita de purificação. E, de certa forma, o propósito da existência desse mundo, o objetivo e a missão da nossa alma ao incorporar-se e chegar nesse plano terrestre, consiste nisso de purificar, refinar, resgatar e elevar o bem que existe nesse mundo, mas purificando, retirando o mal, a mescla, a mistura do mal e etc. Então, tudo aqui necessita de purificação, e essa purificação ocorre tanto de baixo para cima, como de cima para baixo. O que isso significa? De baixo para cima significa que nós
Nós, seres humanos, de forma geral, e o Dim em particular, nós temos um trabalho a realizar aqui, cumprindo as mitzvot, fazendo as coisas boas. Com isso, aqui de baixo, a gente faz com que a matéria se eleve para cima. Isso significa de baixo para cima, atuando com as coisas físicas e materiais de forma apropriada, usando a matéria para fazer e praticar o bem. Com isso, estamos purificando de baixo para cima. E há aquela purificação que vem de cima para baixo, seja isso através da Torá, quando Deus nos orienta o que é certo, o que é errado, o que é correto e o que é inadequado, o que é sagrado e o que é profano, etc. Então essa orientação que nos ajuda a refinar e elevar tudo, separar o joio do trigo, então isso vem de cima para baixo, essa revelação da Torá que vem de cima para baixo. Prosseguiu Tzemach Tzedek naquela ocasião, naquele Kiddush de Shabbat, e disse: já enquanto o nosso mundo é um mundo da falsidade e da mentira, já o Olam Haba, o mundo vindouro, é o mundo da verdade. Mundo vindouro onde as almas se encontram depois de terem passado aqui por esse mundo, por isso é chamado Olam Haba, o mundo vindouro, o mundo que vem. Lá é chamado o mundo da verdade. Lá tudo é real e autêntico e não existe confusão, não existe mescla e mistura. O que é bom, vice-versa. E ele nos fala, continua Tzemach Tzedek dizendo que certas discussões da Torá tratam de casos ou temas aparentemente negativos, como crimes, etc. Então ele nos diz, em decorrência disso, que o nosso mundo terrestre, físico, materialista é um mundo de falsidade. E aqui o mal se faz presente a tal ponto que ele até invade o bem, se mistura e se confunde com o bem, etc. Então nesse mundo acaba predominando muito da falsidade, em decorrência disso também da maldade, etc. Já no mundo vindouro, que é o mundo abstrato espiritual de elevação, e é o mundo da verdade, lá não há lugar para aquilo, não há espaço para aquilo que é negativo. Lá o que prevalece e predomina é apenas e tão somente o bem, a espiritualidade, a proximidade a Deus. Existe a Torá conforme ela se encontra em cada uma das dimensões. A Torá conforme ela está presente aqui nesse mundo físico material. Existe a Torá como está presente e é estudada também no plano espiritual, no mundo vindouro. Ele nos fala que nós encontramos certos assuntos na Torá que eles tratam de temas negativos na própria Torá escrita, não é? Casos de crimes, ou assassinato, ou adultério, etc. E quais são as leis relacionadas a isso, etc. Isso, quando a Torá é estudada e aplicada aqui nesse mundo, nesse plano físico, terrestre e material. Porém, existe a Torá quando ela se encontra na dimensão espiritual elevada, e lá os mesmos temas, como são estudados no Gan Eden, no chamado paraíso celestial, lá esses temas são elevados, são espirituais, são coisas elevadas. Esses temas que aqui embaixo, estudados por nós, incorporados aqui no plano material, são temas negativos, quando estudados lá em cima no plano espiritual, se tornam temas até elevados. Assim explicou o Rebbe Tzemach Tzedek. Em seguida, o Tzemach Tzedek começou a cantar uma melodia. Então, todo mundo se lembra, e aqui ficava registrado exatamente como foi toda a exposição, toda a cena, e como isso ocorreu. Ele fala que ficou registrado que depois que ele fez essa introdução, deu essa primeira parte do ensinamento, se fez uma pausa, e se entoou uma melodia hassídica. E quando o Tzemach Tzedek começou a entoar uma melodia hassídica profunda, e com um gesto da sua mão indicou para que cantassem com ele. Então ele fez um sinal enquanto ele cantarolava essa melodia hassídica, que ele não queria cantar sozinho, mas que todo mundo aderisse e cantasse com ele. Os filhos do Tzemach Tzedek, que eram todos filhos especiais, geniais, elevados, etc., começaram a cantar. E quando os filhos começaram a cantar, todos os outros Hassidim que lá estavam presentes também aderiram. Então todos os Hassidim os acompanharam. E essas melodias hassídicas profundas, tocantes, que mexem com a alma, etc., inflamaram e despertaram todos os corações daqueles que estavam presentes lá naquele momento, presenciando essa cena.
Quando Tzemach Tzedek concluiu aquela melodia profunda, ele acrescentou e disse o seguinte: nesse mundo, o que nossos sábios disseram, há uma citação dos nossos sábios no Talmud, no Tratado Sanhedrin, quem estuda a Torá Lifrakim, lá o Talmud se refere a uma pessoa que não tem uma constância, regularidade e continuidade no seu estudo da Torá, e lá o Talmud usa palavras muito críticas e graves sobre essa pessoa, alguém que estuda a Torá de forma parcelada, não é? Fazendo interrupções, ele começa um pouco, 5 minutos para, depois volta, depois sei lá, e etc. E não há uma continuidade, não há uma sequência, e se fala que isso é algo negativo. Então, lá, literalmente, o Talmud se refere a Lomed Torah Liprakim, aquele que estuda a Torá como capítulos por capítulos, ou com interrupções, com pausas, etc. Então, lá se refere a algo negativo, aquele que estuda a Torá só de vez em quando, sem constância, sem regularidade. Mas ele diz, saibam que no Gan Eden, ou seja, ele dá um exemplo próprio de Tzemach Tzedek para ilustrar esse conceito como algo que é estudado na Torá aqui embaixo, fazendo alusão a uma situação negativa, porém quando é estudado no Gan Eden, no paraíso celestial, esse mesmo conceito da Torá é estudado de uma forma positiva e elevada. No Gan Eden, no paraíso, interpretam essa frase assim: quem estuda a Torá, e a Torá o desmembra, o desmonta, não é? Lifrakim, lefarek, lefarek hebraico é um jogo de palavras na tradução do termo prakim, não é? Que em hebraico pode ter duas traduções. Então ele diz que no Gan Eden estudam essa mesma frase, dizendo que aquele que estuda a Torá, e a Torá o desmembra, a Torá o desmonta no sentido de que a Torá permeia tanto a sua existência que isso desmonta o seu ego, a sua individualidade, a sua possessividade. Isso faz com que ele se anule diante de Deus. Isto é, que as palavras da Torá se apoderam dele. Assim é estudada essa passagem no Gan Eden. E isso Tzemach Tzedek concluiu dando um exemplo daquilo que ele falou, como os mesmos assuntos que são aprendidos e estudados aqui, que nesse mundo, por ser um mundo de falsidade, negatividade, esses assuntos têm conotação negativa, porém no mundo da verdade, que é um mundo bom, no plano elevado, os mesmos assuntos da Torá são estudados e interpretados de forma positiva. E sobre essa última passagem que ele diz, aquele que estuda a Torá o desmonta, por assim dizer. Então se conta que uma pessoa chegou para um dos rebes, né, contando e relatando que ele já estudou tudo, ele já estudou o Talmud da Babilônia, ele já estudou Midrashim, ele já estudou o Zohar e etc. Até que o rebbe falou para ele: olha, com todo respeito, mas eu não estou interessado em saber o quanto você estudou. O que me interessa saber é o quanto você aprendeu, o quanto a Torá ensinou para você, o quanto a Torá impactou a tua vida. Que no final das contas, isso é, sem dúvida alguma, o principal e o essencial.